We go? We go. Okay, good afternoon. Welcome to the second session of the afternoon. My name is Ron Seixas from the University of Lisbon, Geography and Urban and Regional Planning Department. Nice to meet you again. I was here yesterday for some moments, right in the morning, listening to Reka Ronik, and afterwards to some sessions. It seems that your investigations sound quite interesting in the present transition moment that we are having now in terms of urban management and urban planning fields, particularly, not only, but particularly. We will have supposedly 4 presentations, because one is not physically here, is digitally probably here from Hamburg. So we will have 1 hour and 15 minutes for supposedly 4 presentations. So each presentation will be 15 minutes. I warned all the presentators that besides my supposed sympathy, I will be a Rottweiler in terms of time. So 15 minutes will be 15 minutes. It depends if there is a 4th presentation, okay? So I will pass directly to the first one, which should be the one from Skype. I don't know from the house if there is the Skype connection. If not, we will pass with the second one. She's connected now? Okay, very well. So the first presentation from Julie Chamberlain from York University, not in Hamburg, but about Hamburg. It wasn't done for us. Racialized residents' perspectives on urban planning in Hamburg. So we will make the connection right now. Hello? We are waiting for you. Hi there. Are you ready? I think so, yeah. Brilliant. Oh, I hear my voice echoing back quite nicely. Don't worry. Sounds dramatic. Once you start, we will shut up these microphones. The only thing I will ask you is to share your screen. That way we will see as well your PowerPoint or media. I don't have a screen to show you. All right, so we are listening to you. Okay, Welcome. Great. Thank you very much. Just 1 second here. Okay, great. Thank you very much for having me today. Greetings from Hamburg in Germany. My name is Julie Chamberlain, and I'm a PhD student at York University in Toronto in the Faculty of Environmental Studies. I'm sorry I wasn't able to make it today with you in person, but I appreciate the opportunity to participate remotely, as I've been teaching a course in Hamburg, and I happen to have the last class of my seminar this morning. So I appreciate being able to reorganizing so that I could participate. I hope that my main points will come across via a Skype presentation. I'm going to be presenting about a research project that I'm currently working on. I'm currently finishing in Hamburg. It's my doctoral research. And this research asks about what the effects of urban planning and development interventions are on racialized people in the neighborhood of Hamburg-Wilhelmsburg, considering the racist context in which the interventions were conceptualized and are taking place. And this is a project that I've been working on for about 2 years now. I've conducted 20 in-depth interviews with racialized residents of Hamburg-Wilhelmsburg and 7 interviews with politicians and planners who are working in the neighborhood, while also being kind of a participant observer in local events. And I'm currently preparing for a meeting next week with participants and other interested people. So I'll be treating you to some of the empirical data that I've been sifting through lately, and I hope you'll get a sense of residents' analysis of what's happening in their neighborhood, particularly when it comes to the logic of social mix. That's what I'm going to focus on today in the time that I have. And it's a central theme and a goal of current developments in the neighborhood.
So the design and direction of this project is informed by current theory and evidence about the interconnections of racism, colonialism, and urban space. We know that cities exist in a symbiotic relationship with the systems of which they're a part. We know that they're embedded in social, economic, and political structures and relations, and we know that they help to produce and reproduce some of those structures and relations. And in particular, cities have been vital to the colonial project. Noah Ha argues that European capitals in particular must be considered a colonial context where the profits of plundering the world are made into stone, as she puts it, and where control and management of people from the former colonies is a central concern of city planning and policing. Central to these urban relations of control and management are the racialization and racism that were produced in service of European colonialism, categorizing, defining, and hierarchizing bodies and culture. Fatima El-Tayeb defines racialization as the attribution of collective quasi-biological or cultural characteristics that enable the perception of specific groups as not belonging even when they're already part of society. And she argues that racialization and the production of the non-German are interdependent with each other, such that the relationship between racism and German national identity is a very intimate one. I bring this definition together with Noah Ha's further argument that the European city is conceptualized in contrast to an Oriental city, a non-European other city that lacks the order and civilization of the European city. And my doctoral project is framed by my interest in how these processes of racialization and of definition of the European urban continue to be intertwined with each other. So I think it's useful to say a few things first about the kind of city that Hamburg is. In particular, Hamburg is a colonial city, and it's not necessarily always thought of that way, but it's something that has been coming up more and more in the city in recent years through the activism of people of color and Black people in Hamburg who have achieved some attention for the traces of colonial relationships in Hamburg. Hamburg is a wealthy city. Last year, 867 people in Hamburg reported an income of more than €1 million, and that's a lot. It's a lot of people and a lot of money. And Hamburg is a highly polarized city. The counterpoint to those millionaires is neighborhoods like Veddel, where the average income last year was €15,000, and Wilhelmsburg, which is neighboring to Veddel, where it was slightly higher at €21,000. Scholars such as Zimmerer and Zukwa in Hamburg have argued that this wealth and polarization needs to be understood as inseparable from the accumulation of wealth through the unequal trade that developed through colonialism. Hamburg played a significant role in colonial trade as a port city and continues to play a significant role in unequal international trade. Zimmerer argues in particular that one of the main continuities of colonialism in the city lies in Hamburg's attitudes towards others, towards Africa, towards South America, towards Asia. He argues that the stereotypes developed in the past are still in circulation and are still very easily reinvigorated. And I think in Hamburg, we see that also in terms of attitudes towards others within. Within the context of Hamburg, Wilhelmsburg is also a stark example of a racialized urban space, which is to say that it has come to be associated with and naturalized as the correct place for particular bodies and groups. It's a 35-kilometer river island to the south of Hamburg city center, and it's actually very large and varied landscape comprising a variety of smaller neighborhoods and land uses. Yet Wilhelmsburg has been intensely stigmatized over past decades, specifically as a migrant space, a problem neighborhood, and a social flashpoint, and also as the Bronx of the North, which is an interesting formulation that relies on anti-Black racism to signal the sort of danger of non-European self-segregation. The majority of Wilhelmsburg residents are racialized people, by which I mean that they have been identified with the census category of Migrationshintergrund, migrant background. And this is a concept that racializes groups of people by labeling them as perpetual foreigners, even though they may be German-born citizens who have lived in Germany for generations. And you can see how this message meshes with El-Tayeb's definition of racialization. What's quasi-biological about it is that Migrationshintergrund is apparently carried in the body. It's inherited from a parent who doesn't have a German passport, regardless of the actual salience of migration to your life.
And in 2016, 60% of Wilhelmsburg residents were racialized and 79% of youth, in both cases nearly twice as much as the average across Hamburg. And for many decades, Wilhelmsburg residents have lived with the kind of conditions that often characterize racialized spaces, including an excess of environmental hazards and long-term disinvestment on the part of local government. Wilhelmsburg is the location of many of the city's loud and dirty functions, including much of the portlands, refineries, sewage treatment, and major transit infrastructure. And for many years, the entire island was treated as a backyard dump for the rest of the city. And this state of affairs that prevailed in Wilhelmsburg, including the concentration of poverty and environmental racism, was largely created through the state through a deliberate process of disinvestment after a deadly flood in 1962. In the past decade, Wilhelmsburg has had a flurry of renewed attention. In 2005, the Hamburg City Planning Department devised what they called a leap across the Elbe, across the river, into Wilhelmsburg, in order to reclaim the space that is very close to downtown as a space not only for working bodies, as was long the attitude, but also a space for white middle-class living. The first step in the leap was the 7-year International Building Exhibition, or the IBA, as it's called. And this mega project involved 60 building projects in Wilhelmsburg and €1 billion of public investment that was geared towards attracting a new demographic to the island, quote unquote. The project was completed in 2013, and it does seem to have served as an engine for more development. There's a continuous line of building projects coordinated by the state. And on the one hand, there are plans for large swaths of new housing, which is in high demand in a city that has a dramatic housing shortage. But a local researcher, Zeynep Adnale, also identified that for several years, a social mix policy has been quite quietly implemented in existing housing by institutions that collectively own almost 50% of Wilhelmsburg apartments. And this policy encourages housing providers to screen out applications from people with low incomes on the one hand, and from people with migration backgrounds. And this kind of discrimination is possible only through an exception to the national anti-discrimination law when there is a threat of so-called ghettoization. So when I talked to racialized residents of Wilhelmsburg over the past 2 years, I asked them what kinds of changes they saw happening in the neighborhood and what they thought about those changes. And I want to highlight just 3 key themes for you in the time that I have. One is changes in Wilhelmsburg's reputation. One is the sense of this being connected to the arrival of more Germans to the neighborhood. And the other is enthusiasm for more mix in the neighborhood. So Chasm, for example, who was born in Turkey and grew up in Wilhelmsburg, is a city worker and a longtime volunteer at a youth center. And he told me, you know, Wilhelmsburg's reputation was bad. It was really bad. But now since the IBA happened, since so much money was poured in here, its reputation is also getting better. There are new grocery stores, and if you go in, they each have their own customers. You see it too if you go in. Where did they come from? How are there so many Germans living here? Seriously. And he said it to me with that kind of dramatic dramatization of going into the grocery store. And Paula, who was born in Portugal and raised in Wilhelmsburg, also told me, I think that one notices is that now a lot, or not a lot, but some Germans are moving here that are kind of a bit alternative, or kind of a bit green-oriented, and a lot of nice things have also come because of that. A few shops and cafes and such. That's what I noticed. That's kind of a development, and it's kind of nice. I was actually quite surprised at first to find that everybody that I spoke to really liked that it was becoming more mixed, the neighborhood. I think I expected to find that the changes in the neighborhood were more unsettling or somehow threatening for the people who had lived here for a long time. I think the enthusiasm needs to be understood in relation to the prior decades of disinvestment and housing policy, and that's what people specifically told me. So for example, Mohammed, who's an orthodontist who was born and raised in Wilhelmsburg, told me they got rid of the paragraph 5 tickets, which was a structure which allowed low-income people to use their subsidy wherever they wanted to live. And then obviously the socially weak all go where there's cheap housing, and that naturally does not encourage mixing. And that's a big problem in terms of urban planning, in terms of policy. They really should have checked that everything was getting mixed.
a lot of uneducated and many unemployed people living all together, and that can't be good, he said. Mohammed's analysis of the benefits of mixing reflects much of the mainstream social mix literature, which suggests that poor people benefit from the presence of others with more capital of one kind or another, based on an underlying belief in the neighborhood effects or cultures of poverty. And there are various opinions as to how this works or how this functions, or if it functions at all. But in particular, his analysis meshes with the role model theory of social mix, as he goes on to say that if you never see anyone in a better social situation than you, it limits your motivation. And the term that he uses, socially weak, sozial schwach in German, was used over and over when people told me about Wilhelmsburg, but it continues to be a bit of a puzzle to me. It seems to be kind of a catch-all for anybody who's having a hard time, anyone on the lower end of the socioeconomic hierarchy, for whatever reason that might be. Now, others acknowledged to me that the mixing was not just along class lines. Özden, for example, who's a small business owner who migrated to Wilhelmsburg 20 years ago, told me, if I don't see any Germans, it's also a shame. It's a bit of a strange feeling we've remained between cultures, and I'm Turkish and I live in Germany, but I can't live among Germans. I mean, I can, but the Germans don't like living among us. At least that's what I've seen. Wilhelmsburg, I don't know. If it takes such a long time, that's why IBA saw that the structure needs to change a bit. Germans in between. Students are, you can't say they're a weapon, but students are an important way because students need apartments and affordable apartments, and here it was affordable, but not anymore. Julie, I'm sorry to interrupt, just to tell you that you have 3 minutes. Perfect, okay. Good. Thank you. So for Özden, I have the feeling that the mixing is geared actually towards white Germans in his mind, so managing German racism and managing the unwillingness of middle-class Germans to live in a diverse neighborhood and a neighborhood that was stigmatized for a long time as a ghetto and as a migrant ghetto. Making the neighborhood more attractive to the white German middle class then has a bit of a different feeling. It feels like luring mobile, privileged bodies and making it difficult for them to continue avoiding Wilhelmsburg. Except in the city's rationales for intervention in Wilhelmsburg, it's the migrants who were problematized, quote unquote, the migrants who were problematized, very much in the vein of the Oriental city that Noah Ha talked about in terms of conflict and lack of order and needing to be pulled into the order of the larger city of Hamburg. I heard about the white flight that took place in the 80s and 90s from Wilhelmsburg once the long-term disinvestment was deeply felt. But those who had lived in the neighborhood for longer didn't seem to blame people for their flight. They said, you know, the situation was bad, particularly in very under-resourced schools. The other side of these interests in mix is, of course, fear, particularly fear that the most vulnerable in the community will be pushed out in the future. Arzu, who was born and raised in Wilhelmsburg, says, we Wilhelmsburger who have always lived here, we've actually always valued our neighborhood. We liked the neighborhood how it was. We just would have liked our neighborhood to be supported, you understand? We want support for us, not support for the new people that they bring here. We've lived here with zero support for 30 or 40 years now, and it's not support to do nothing for 30 or 40 years and then toss out the people that basically are at the very bottom in the sense that you don't offer them any apartments anymore or the prices rise so much that they can't live here anymore. That just means that you relocate the problem actually to another neighborhood. So Arzu doesn't buy that the increase in the white German population in Wilhelmsburg will help people in tougher structural positions. She thinks it's likely that eventually the most vulnerable will be pushed out over time. And she really questions why that has to be the case. And to explain her analysis, she refers to longtime Wilhelmsburgers, families like her own, as a kind of underclass. So having a structured position at the bottom of the hierarchy in Hamburg. And for her, this underclass includes migrants, the unemployed, people who are addicted to drugs, a range of people who the state simply does not care about, in her view. And so to Arzu, the leap across the Elbe, a leap across the river, is actually to push the underclass further away from the wealthy city center. So to close, I just will say a few sentences about how I'm making sense of these various analyses of change in Wilhelmsburg.
a process that's been critiqued as state-led gentrification. I think it's interesting that the people I talked to, almost all of them were quite happy to be joined on the island by new people with different backgrounds. I think it reflects an attitude of openness and welcoming for which Wilhelmsborg is actually really known within itself. It considers itself a very welcoming place, and that has certainly been the case in terms of refugee reception over the past several years, for example. But I also think that people's open attitude also reflects relief and pride that their home is no longer a place that they're expected to be ashamed of. There was pain in years of bad reputation that's also tied to being seen as outsiders to the German nation. And the people I met do not consider themselves outsiders, and they don't want to be seen as outsiders. So if a mix is a step towards a kind of genuine living together, then they're up for it. I personally tend to think that the social mix policies and practices. Sure, these are my last couple of sentences. That the social mix policies and practices reflect the continuity of colonial attitudes towards the others within Hamburg. And I see a real contradiction in the way the people I talked to showed enthusiasm for mixed income living, but also at the same time generally lamented that you can't find an apartment anymore if you have a foreign or Muslim name. And in practice, the two are happening together. So to close, I think that what my research offers is a glimpse into the very middle point of a change process from the perspective of the people targeted for change. And the process seems to be one of hope for some people, but also of sadness. And as Arzu said, people feel like it wasn't done for them. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Julie. Please try to stay with us. Sure. I suppose it will be possible. Now we will pass directly to Giovanna Gonzalez, who she's going to talk about placemaking in Spanish, como instrumento para la inclusión urbana de los refugiados en Berlín. So we'll stay a little bit in Germany y Lisboa, right? 15 minutes, please. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanna González, soy estudiante de doctorado en urbanismo de la Universidad de Lisboa y mi tema de investigación es, como se dijo, placemaking como instrumento para la inclusión urbana en Berlín y en Lisboa. Y lo que voy a presentar aquí es básicamente la pertinencia de mi trabajo, que está en un estado muy temprano, así que al final me alegro por los comentarios, las sugerencias o los consejos que tengan acerca de mi trabajo. Para empezar, simplemente, bueno, quiero anunciar que los flujos migratorios están en general compuestos por tres grandes grupos, lo que son los migrantes económicos, los desplazados internos y los refugiados, que es el grupo objetivo de mi investigación. Es esta gente que huye de su país de origen a causa de conflictos o de desastres naturales y que hace que ya no tengan un lugar digno donde vivir y salen en la búsqueda de nuevas oportunidades. Un poco de números: en el mundo hay más de 1 billón de personas que son migrantes, de las cuales 250 millones se han desplazado por fuera de su lugar de origen, todos motivados por encontrar nuevas oportunidades, huyendo de conflictos, persecuciones, de desastres. Según la ACNUR, para el año 2014, 65 millones de personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado, de los cuales 21 millones tienen el estatus de refugiado. Y según Eurostat, 3.8 millones de personas emigraron hacia la Unión Europea en el mismo año 2014. En los últimos años, el fenómeno migratorio hacia el continente europeo ha cobrado gran importancia gracias a la resonancia mediática. Esos desplazamientos forzados no son nuevos, sin embargo, existe la percepción generalizada de que estamos enfrentando una situación nueva, repentina, con unos números exorbitantes. De ahí que la palabra refugiados no se pueda desligar de la palabra crisis. Y la falta de esclarecimiento en el ámbito legal hace que muchos refugiados estén obligados a asentarse en áreas residenciales segregadas, peligrosas,
con una infraestructura deficiente o incluso carente de infraestructura. En este limbo jurídico, la negación de sus derechos es evidente, hace parte de su rutina. Ellos sufren de vulnerabilidad, de abuso, de explotación, de restricción a la libre movilidad y de una deficiente accesibilidad a servicios sanitarios y educativos. Al mismo tiempo, la falta de información, los procesos burocráticos complicados, las barreras lingüísticas, muchas veces se combinan para hacer que ellos no tengan las oportunidades de acceder a estos derechos y servicios, y como consecuencia su aporte al desarrollo sostenible de las ciudades es casi que nulo. Paralelamente, los refugiados se enfrentan a una marginalización continua que inevitablemente niega su libertad. Apenas cruzan una frontera internacional, se les niega el estatus legal y por tanto son criminalizados. Esta ilegalidad se traduce en la negación de la participación igualitaria de la vida urbana. Ahora, ¿por qué la escogencia de Berlín y Lisboa? En primera instancia, por una razón personal. Yo viví por 9 años en Alemania y ahora estoy viviendo en Lisboa, pero más allá de eso, porque entiendo que las dos, como capitales miembros de la Comunidad Europea, juegan un rol fundamental en el desarrollo del continente. Y son dos casos interesantes por ser tan disímiles, por tener condiciones o por tener realidades políticas, económicas, sociales tan diferentes, que hace que más allá de la comparación, que va a haber una comparación, hace interesante que el placemaking, que va a ser el concepto que yo voy a usar para la inclusión, sea demostrable que tenga esa flexibilidad de dar una solución a los dos casos. En el caso alemán, para el año 2015, Alemania contaba con 478.000 refugiados y adicionalmente 560.000 personas en casos pendientes para dar asilo. En las ciudades alemanas se le garantiza al refugiado el acceso a curso de idioma, el cuidado de los niños, el acceso a la vivienda pública, esto subsidiado, y las políticas de integración en la ciudad de Berlín están enfocadas principalmente en brindar acceso al mercado inmobiliario, al mercado laboral y a los servicios de salud y educación. El énfasis de la integración se ha venido dando en el acceso al mercado laboral, intentando simplificar los procedimientos de homologación de los estudios hechos en el extranjero, y también facilitando los procesos de formación profesional, que en Alemania, para el caso alemán, son de por lo menos 2 años. La integración social es dejada a cargo de organizaciones como Cáritas o otras organizaciones de trabajo social, pero la inclusión urbana de los refugiados aún no ha sido tenida en cuenta en los planes definidos y desarrollados por la ciudad. Para el caso de Portugal, Portugal acogió en el 2015 a 1.055 refugiados con 750 personas pendientes de asilo. Para el año 2018, Portugal pretendía recibir 10.000 refugiados, aún a esa cifra no hemos llegado, no se ha llegado, está mucho menor que esto, y todo está en planes a futuro. Pero en septiembre del 2015, el Grupo de Trabalho para a Agenda Europeia para as Migrações, la Cámara Municipal de Lisboa y la organización Direitos Sociais diseñaron el Plan de Acción Plano de Acogimiento de Refugiados en la ciudad de Lisboa, con énfasis en reforzar y apoyar la respuesta del Estado portugués en el acogimiento e integración de refugiados y de individuos objeto de protección internacional en territorio nacional. Este plan cuenta con 9 áreas de intervención, donde está el acceso a la habitación, a la salud, a la educación, el aprendizaje de la lengua portuguesa, el acceso a la alimentación y vestuario, a la formación, la validación de competencias, el acceso al mercado del trabajo y la participación y la vida en comunidad. A partir de estas áreas de intervención, el programa cuenta con 3 fases: acogimiento, acompañamiento e integración. Cabe aquí llamar la atención que este plan de acción está enmarcado dentro de los lineamientos de la integración, pero aún no se está hablando de inclusión urbana y no se tienen líneas de acción claras sobre el espacio urbano. De aquí que mi investigación tenga como objetivo general establecer espacios teóricos y físicos como aporte para la inclusión urbana de refugiados basados en el estudio de casos de referencia bien sucedidos que contengan en su planeamiento el placemaking y que hayan sido usados con éxito en diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Los objetivos específicos están enmarcados en identificar los actores involucrados, las debilidades y fortalezas, premisas y elementos de planeación en el uso de placemaking que se puedan aplicar en modelos donde se involucran a los refugiados como miembros activos en el desarrollo urbano.
Al mismo tiempo, promover una retroalimentación entre las soluciones que se vayan a plantear de Berlín y de Lisboa. Así que mi primera pregunta como punto de partida y el eje principal de la investigación es cómo lograr una ciudad habitable para los refugiados en donde se incluya el placemaking, el ser miembro activo de las dinámicas y el desarrollo urbano y el derecho a la ciudad como aspectos intrínsecos de la política y de la práctica del lugar. En el ámbito socioespacial salen tres preguntas, que son cuáles son los aportes necesarios para que los refugiados sean incluidos como ciudadanos, para que hagan parte de las decisiones de transformación del territorio que habitan, cómo incentivar el sentido de pertenencia y el empoderamiento de los refugiados en el planeamiento de las zonas urbanas y cómo aplicar estos aspectos en Berlín y en Lisboa. En cuanto a la técnica o la metodología para usar, se construirá un cuadro teórico a partir de la recolección y análisis bibliográfico de los conceptos derecho a la ciudad, igualdad y equidad, ciudadanía y sentido de pertenencia, para después desarrollar un cuadro metodológico basado en herramientas conceptuales, que será de placemaking, la participación ciudadana y el financiamiento. Seguidamente, a partir de la lectura y el análisis de casos de referencia bien sucedidos, que utilicen el concepto de derecho a la ciudad y que apliquen modelos basados en el placemaking, elaboraré un cuadro de análisis de referencia y ya teniendo este cuadro teórico, metodológico y el análisis, de allí va a salir la respuesta del modelo teórico para cada uno de estos dos casos, Berlín y Lisboa. ¿Y por qué placemaking como herramienta para la planeación en este caso? Porque aunque por definición el espacio público es un espacio abierto y accesible para todos, en muchos casos el refugiado y el inmigrante se siente excluido y se convierten en realidad en espacios de peligro y de exclusión. En el 2015 la comunidad internacional reconoció el papel del espacio público en el desarrollo sostenible al incluir en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 el objetivo de proporcionar acceso universal a espacios verdes, públicos y seguros, inclusivos y accesibles, en particular para niños y mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. La nueva agenda urbana firmada en Quito, Ecuador, en octubre del 2016, reafirmó la importancia del espacio público, reconociendo el papel de los espacios públicos de calidad en la conducción del desarrollo social y económico, mejorando la seguridad y facilitando la interacción social y la diversidad, teniendo un impacto positivo en la salud y el bienestar. Al mismo tiempo, según informes de la Organización Internacional para las Migraciones, las ciudades son el destino principal de los refugiados, estimando que el 60% total de los refugiados viven en áreas urbanas. Así que cuando hablamos de espacio público, a menudo asociamos el concepto con algún tipo de función social. A través del diseño y la planificación urbanos, centrados en la comunidad, los espacios públicos deberían mejorar la vida social, mejorar las interacciones sociales entre los habitantes urbanos y, por tanto, construir comunidades más fuertes dentro de la ciudad. Y es aquí donde el uso del placemaking es pertinente como instrumento de planeación entre habitantes locales y refugiados. Y voy a tomar aquí la definición que hace Project for Public Spaces, que dice que el placemaking inspira a la gente a reimaginar colectivamente y reinventar los espacios públicos como el corazón de cada comunidad, fortaleciendo la conexión entre las personas y los lugares que comparten. Más que promover un mejor diseño urbano, la creación de lugares facilita patrones creativos de uso, prestando especial atención a las identidades físicas, culturales y sociales que definen un lugar y apoyan su evolución continua. Al mismo tiempo es una herramienta flexible, como ya había dicho, que me permite incorporar los 4 conceptos de mi marco teórico: el derecho a la ciudad, entendido no solo como el derecho a la habitabilidad, sino el derecho al espacio. En palabras de David Harvey, es la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos. En cuanto a la igualdad y a la equidad, se incorpora el objetivo de intentar reducir la pobreza y tener un cambio social a largo plazo. En ciudadanía, con el placemaking, se permite diferenciar el triple proceso enunciado por el sociólogo alemán Henry Levin, que habla de un proceso cultural, uno social y un proceso político institucional, cada uno separado entre sí. Y para finalizar esto, cito a Lefebvre cuando afirma que todos los habitantes de la ciudad, y aquí yo entiendo incluidos los refugiados, tienen derecho a modelar el futuro de la comunidad urbana y a participar en la producción del espacio urbano, el entorno construido, las relaciones sociales y la experiencia vivida. Adicionalmente, puedo nombrar unas ventajas cualitativas del uso del placemaking,
como lo son que la gente local puede conseguir recursos adicionales, ya que ellos conocen de primera mano cuáles son sus necesidades. La gente local es la mejor fuente de conocimiento y sabiduría sobre su entorno. El proceso de trabajar juntos y lograr cosas juntas crean un sentido de comunidad. La participación de la comunidad en los acuerdos de planificación es una parte importante de la tendencia hacia la democratización de todos los aspectos de la ciudad. La recaudación de fondos es más fácil. Muchas organizaciones que hacen subvenciones prefieren o incluso a veces requieren que se haya producido la participación de la comunidad. La participación construye confianza de la gente local. Esto le permite abordar después otros desafíos, tanto a nivel individual como colectivo. Es más probable que las soluciones de diseño estén en sintonía con lo que se necesita. Para profesionales y técnicos, trabajar con la gente local es básicamente obtener una mayor comprensión de las comunidades y así tener un resultado más efectivo y mejores resultados al final. Y la gente desarrolla un sentido de pertenencia a un entorno que ya ha ayudado a crear. Por lo tanto, lo va a mantener mejor, se va a reducir la probabilidad de vandalismo y al mismo tiempo se refuerza una vez más este sentido de comunidad. Y ya para terminar, simplemente es para recordarles o informarles que mañana, 20 de junio, es el Día Internacional del Refugiado. Y pues para hacerles la invitación de que usen en sus redes sociales con los refugiados o como refugiados o with refugees en inglés, español, para visibilizar y apoyar a todas estas entidades que están haciendo algún trabajo para los refugiados y un poco para que los estados vean la necesidad de seguir implementando políticas y desarrollando sus políticas para la integración social, inclusión urbana, todo este apoyo que esta población vulnerable necesita en este momento. Y muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Slides magníficos, muy bonitos, muy impactantes. The third presentation. From here, from Lisbon. I will say in Portuguese. I don't know if they are going to speak in English or in... Em português. A reabilitação do edificado como estratégia para a convivência interétnica e intergeracional. I will try to translate rapidly. The urban rehabilitation as a strategy to the convivência, to togetherness, interethnic and intergenerational. From Maria Alves Ribeiro Mendes, the Architecture Faculty, University of Lisbon, and Maria Manuel Ferreira Mendes, the Architecture Faculty, University of Lisbon. Please. Minutes, please. Então, muito boa tarde a todos e obrigada, João. Muito boa tarde a todos e esta comunicação tem por base uma tese de mestrado em arquitetura e reabilitação do edificado, que foi feita pela Maria Alves Mendes. Eu fui a orientadora. A Maria, infelizmente, não pode estar aqui. Ainda pusemos a hipótese de eventualmente falharmos esta apresentação, mas acho que seria um bocadinho desagradável para a organização, que é muito simpática. E, obviamente, que isto foi um desafio para a Maria, que é uma jovem investigadora, obviamente, em contextos urbanos. Não seria tanto para mim, eventualmente, mas pronto, aqui estou. Não, obviamente que o trabalho é dela, e ela seria a apresentadora, digamos, mais adequada para este evento. Bom, seja como for, este trabalho tem uma componente teórica importante, porque é uma dissertação de natureza científica e, por outro lado, também desenvolve uma proposta de intervenção urbana numa dada zona de Lisboa.
são uma pequena componente projetual. Nós, na Faculdade de Arquitetura, temos normalmente esta modalidade de trabalho de final de mestrado e é também uma tese que se inscreve nas relações interdisciplinares entre as ciências sociais, neste caso entre a sociologia e também a arquitetura, mais na componente do reedificado, da reabilitação do edificado, desculpem. Em termos de contexto de investigação, obviamente que o contexto de investigação é situado, localizado em Lisboa, e a cidade de Lisboa, à semelhança de outras cidades, conhecemos, encontramos uma grande diversidade, alguns autores falam mesmo de superdiversidade, como é o caso de Bertolt Beck, uma grande diversidade cultural, étnica, social, cultural, etária também, e obviamente que esta diversidade nem sempre é devidamente reconhecida nas nossas cidades. Não é reconhecida enquanto fator, elemento que contribui para o pluralismo cultural e para também o diálogo intercultural. Hoje também, como sabemos, é relativamente consensual a ideia de que o espaço local detém muita importância, é crucial na integração e na inclusão de todos os cidadãos, sobretudo os cidadãos de origem imigrante. Quando falamos do espaço público, e a Giovanna falou um bocadinho sobre o espaço público, nós em Lisboa também não encontramos propriamente uma grande abundância de espaços públicos que estimulem o encontro, a partilha, a interação, num contexto de culturas de convivência, como nos falava Paul Gilroy e também Amin. Aqui as culturas de convivência, estamos a falar obviamente de processos de coabitação, processos de interação, que tornam, no fundo, o multiculturalismo uma característica relativamente comum, uma característica relativamente banal nas cidades europeias, nomeadamente nas cidades pós-coloniais. É neste contexto analítico que emerge então a questão da investigação, que foi definida pela Maria, que ela tentou, de certo modo, também encontrar respostas cabais para esta questão e, no fundo, pretende, de certo modo, perceber até que ponto a arquitetura pode também contribuir para a inclusão na cidade de imigrantes e também das pessoas mais idosas. Obviamente que o objetivo aqui é falarmos mais da temática que interliga o espaço urbano e os imigrantes, deixamos de parte um bocadinho a temática do envelhecimento e das pessoas idosas, mas há obviamente aqui uma conexão importante e que já vamos ver. Seja como for, é importante também pensarmos cada vez mais em que medida é que os processos de reabilitação ou de regeneração urbana ou até de renovação urbana podem ou não incorporar esta diversidade social, cultural, étnica e até etária. Parte-se da premissa de que a reabilitação é uma boa oportunidade para a criação de espaços geradores de convivência, de partilha e inclusão entre todos, não só obviamente entre estes dois grupos, que foram os grupos ou categorias sociais escolhidas em termos de análise pela Maria, mas obviamente para todos os cidadãos. Estamos a falar de espaços mais hospitaleiros e aqui usamos um bocadinho a ideia da hospitalidade de Levinas, enquanto modo privilegiado de relação humana, marcado pela abertura da subjetividade à alteridade e testemunhada pela presença dos outros. No fundo, acolher o outro é recebê-lo bem, é aceitá-lo no sentido também de o incluir na sociedade maioritária, na sociedade de acolhimento. No fundo, pretende-se dar também vida, por outra via, pretende-se dar vida a edifícios devolutos e que se encontram ainda no centro da cidade de Lisboa e contribuir, de certo modo, também para a reabilitação da própria imagem cultural, social e física da cidade de Lisboa. No fundo, um outro objetivo que está aqui subjacente foi encontrar linhas orientadoras para o desenvolvimento de uma estratégia de intervenção em termos de reabilitação urbana, em que se valorizasse a inclusão social dos imigrantes e a inclusão social também dos idosos numa perspectiva de reabilitação urbana. Passando então ao contexto de intervenção, já estamos aqui a ver, estamos a falar da antiga Freguesia da Graça, depois da reorganização administrativa das freguesias passou a fazer parte de São Vicente, e estamos a falar de um conjunto de edifícios que se situam na rua Angelina Vidal, e foi esta área de intervenção e de estudo da Maria. Em termos de metodologia,
Tentamos aqui também mobilizar uma diversidade de estratégias de recolha e análise de informação. A análise documental foi centrada nas políticas, nas medidas e programas que o município, que a freguesia e que outros serviços locais mobilizam para apoiar a população imigrante e também os idosos. Obviamente uma análise bibliográfica, centrada nos temas centrais ou mais relevantes desta tese, a observação não participante, em que paralelamente se tentou acionar a metodologia andante, em que é muito importante caminhar pela cidade, observar, interagir, experienciar o cotidiano da cidade, dos lugares e, obviamente, à medida que vamos passando pelos lugares, interagir também com as pessoas que vamos encontrando. Fez-se também algumas entrevistas exploratórias, nomeadamente a serviços públicos, ONGs, ao município, à junta de freguesia, na medida em que tem uma intervenção importante também neste domínio. Fez-se alguns inquéritos por questionário, quer a idosos, quer à população de origem imigrante, cerca de 31 inquéritos por questionário. E se calhar vou passar aqui um bocadinho à frente, se me permitem, porque acho que são questões mais ou menos do conhecimento comum. E olhando para os principais contributos associados à presença dos imigrantes em Portugal, obviamente tem sido fulcral a sua presença, na medida em que tem permitido atenuar a quebra da natalidade em Portugal. Os imigrantes, por norma, têm, em média, digamos, mais filhos do que a população nacional, a população portuguesa, e graças também aos imigrantes, tem havido um forte reforço em termos de grupos etários mais jovens e a idade ativa, sendo que assim também atenuam a tendência que é muito estrutural na sociedade portuguesa para o envelhecimento e permitem contrabalançar, de certo modo, em termos negativos e contribuir positivamente para a sustentabilidade do sistema de segurança social no nosso país, embora, obviamente, estes efeitos sejam sempre difíceis de contabilizar, mas há estudos que atestam, obviamente, esses efeitos. Seja como for, estamos a falar de dois grupos sociais que se encontram em posições muito polares na sociedade portuguesa. No entanto, há conexões muito importantes entre eles, não é? Uma vez que os imigrantes têm, obviamente, trazido um aporte muito positivo em vários domínios para a sociedade portuguesa. Passando a uma análise exploratória de alguns resultados, foram feitos então 19 inquéritos aos idosos e 12 inquéritos aos imigrantes. Foi difícil, digamos, conseguir a adesão dos imigrantes, pela questão, obviamente, do obstáculo linguístico. Fez-se o inquérito em inglês e não foi possível fazer em português. Grande parte destes imigrantes não dominavam ainda a língua portuguesa. É uma pequena amostra, trata-se, obviamente, de uma amostra não probabilística. O objetivo aqui é termos a dimensão qualitativa das opiniões, das percepções, das experiências destes imigrantes nesta freguesia e também na cidade de Lisboa. Temos aqui algumas características, então, dos imigrantes que foram inquiridos. Há aqui um predomínio, obviamente, dos imigrantes de origem asiática. Como podemos ver, também grande parte deles já tem uma certa inserção em termos temporais na freguesia e o seu nível de escolaridade inscreve-se ao nível superior e também ao nível do ensino secundário. A maior parte deles são trabalhadores, incluindo estes dois estudantes que aqui estão referenciados. Eles trabalham também quando não estudam, ajudam os pais, digamos, nos negócios. Os inquéritos foram feitos dominantemente nos locais de trabalho destes imigrantes. Estamos a falar mais de lojas como Oriência, mercearias, supermercados, etc. E foram feitos precisamente na freguesia em análise. Uma das questões que foi colocada, vamos obviamente aqui analisar poucas dessas questões, mas uma dessas questões passou por se tentar perceber até que ponto fazia sentido então, naquele edificado que está de luto, esse edificado ser reabilitado e aí surgir um espaço, um equipamento de apoio à população em geral, embora com atividades também muito direcionadas para os idosos e para os imigrantes. É consensual, e da parte dos idosos isso também foi consensual, a opinião de que faz sentido reabilitar aquele edificado. E faz sentido também que esse edificado, ao ser reabilitado, sirva para desencadear atividades que promovam a interação, a sociabilidade, o interconhecimento, o diálogo entre os imigrantes e a população autóctone, independentemente das suas origens, independentemente das suas pertenças. Este equipamento, então, seria direcionado para toda a cidade de Lisboa.
para todos os cidadãos, independentemente então das suas pertenças e origens, e relativamente às atividades mais escolhidas pelos imigrantes e que gostariam de partilhar com os idosos, é claro que há aqui uma preferência sobre a partilha de culturas. A aprendizagem do português também é uma atividade que foi mencionada, assim como apenas conversar, simplesmente conversar. No fundo, são atividades promotoras da convivência intercultural e permitem, de certo modo, atenuar o isolamento, a solidão, que são, obviamente, fenómenos que são vivenciados por estes dois grupos, por estas duas categorias sociais, ainda que de forma diferenciada. No que concerne às razões para, então, haver este tipo de atividades mais ligadas à convivência, surgem como primeira razão o fato de ser importante, no fundo, conhecer a cultura portuguesa, conhecer novas pessoas e, para além disso, como há pouco já foi referido, aprender português e partilhar, então, culturas diferentes. No fundo, esta investigação serviu para fundamentar uma estratégia de intervenção naquele conjunto de luto que existe na Rua Angelina Vidal e, de certo modo, a ideia foi acionar um conjunto de estratégias no campo da reabilitação. Obviamente que há várias definições possíveis da reabilitação, muitas das vezes é necessário cruzar diferentes processos de reabilitação que podem passar pela renovação urbana, pela revitalização, até pela requalificação, mas a Maria centrou-se no conceito de reabilitação urbana integrada. No fundo, a ideia de que estamos perante um processo de transformação urbana que compreende, obviamente, a execução de obras de conservação, recuperação, readaptação de edifícios e espaços urbanos, com o objetivo de melhorar as suas condições de uso, mas também as suas condições de habitabilidade, conservando, porém, o esquema estrutural base daquele edifício e também o seu aspecto exterior original. Foi feito um estudo muito intensivo sobre as origens do edificado, sobre as cores, sobre toda a configuração interior do edificado ao longo do tempo, um trabalho muito centrado também na análise de arquivos. E a estratégia passou, como se pode ver aqui nestas duas imagens, pela reabilitação de dois edifícios existentes e pela construção também de um novo edifício, que, para além de conseguir dar continuidade à fachada do edifício 1, se adoça a este e se desenvolve ao longo de um muro que delimita o terreno de intervenção. No fundo, há aqui então a necessidade de reabilitar edifícios, construir também um novo, e o mote, como aqui está patente, o mote desta estratégia de intervenção resulta da junção destas duas palavras ou destes dois termos, por um lado cultura e por outro lado idades, culturalidades. É um espaço que tem esta designação porque visa a convivência, a inclusão. No fundo, estes dois termos também associam os dois grupos que foram aqui trabalhados ou analisados, ou estas duas categorias sociais. Ok? Obrigada, João. Quanto ao programa, isto agora é assim um bocadinho mais do âmbito da arquitetura, peço desculpa também, mas é no fundo o resultado do trabalho, no fundo todo este trabalho de investigação que foi feito, que eu aqui obviamente apresentei de forma muito exploratória, visou depois definir um programa em que conseguimos aqui vislumbrar vários espaços que foram definidos, que resultaram, no fundo, de um trabalho de reflexão sobre os resultados obtidos por via dos inquéritos, das entrevistas, da análise documental, da análise bibliográfica, da análise de casos de referência também, casos exemplares, no fundo, e que podemos encontrar noutros países e cujo contexto em que se inserem é muito parecido com este que estamos a falar. Então vemos aqui um espaço para a habitação, ainda que pequeno, um espaço para a biblioteca, um centro local de apoio ao imigrante, um posto médico, uma cafetaria e um espaço designado culturalidades, enquanto espaço onde é possível desencadear atividades intergeracionais, atividades interculturais, interétnicas, que podem ser cursos de línguas portuguesa e também das línguas dos países de origem dos imigrantes, workshops de dança portuguesa e também dos países de origem dos imigrantes, workshops de música, ações de formação, ações de sensibilização, de esclarecimento sobre direitos de cidadania, sobre deveres, etc. No fundo,
estamos perante uma estratégia de reabilitação do edificado que tem outros fins, tem outras finalidades que não são, obviamente, aqueles que são recorrentes nos dias de hoje e que são fins associados à turistificação ou à especulação imobiliária. No fundo, estamos a falar de um espaço que, em potência, poderia ser implementado pelo município ou, eventualmente, pelo Governo Central ou por um conjunto de organizações, também de caráter social, e que potenciam um encontro, a sociabilidade, a comunicação intergeracional, intercultural. No fundo, e como também conseguimos perceber através das opiniões que foram recolhidas, existe parte a parte, existe a parte dos idosos, existe a parte dos imigrantes, interesse, curiosidade em conhecer o outro, em estar com o outro, há uma vontade de aproximação. E para terminar, no fundo, num contexto em que, em potência, todos nós, em princípio, iremos envelhecer, se tudo correr bem, e, por outro lado, poderemos ou não ser protagonistas de projetos migratórios, faz sentido, a nosso ver, implementar espaços deste tipo no contexto das principais cidades europeias, não só Lisboa, mas também em outras cidades. E muito obrigada. Muito obrigado, Manuel. Vou passar. I will going to pass through to the fourth presentation from Brazil. Se calhar sugeria que mudassem de lugar. Está aqui a tentar fechar este. Falar em português? Muito bem. Also in Portuguese, Atlantic Portuguese. O processo de urbanização no Brasil. Amanda Lages de Lima, que vem do Piauí, da cidade de Teresina. Certo? Boa tarde. Good afternoon. I'll just explain. At first, I'd like to thank you very much for the opportunity of being here today presenting for you guys. And second part, I'd like to tell you I'm still a graduate student, so I cannot explain how nervous I am of being here today. So I prefer to lead my presentation in Portuguese, but I tried my best to put everything in English in the slide so you can join me in the presentation. Thank you so much. O nome do meu trabalho é a influência das políticas públicas na expansão urbana, um estudo de caso em Teresina, Piauí. Ele foi desenvolvido sob a orientação das professoras doutoras Wilza Lopes e Karenina Matos, tudo na Universidade Federal do Piauí. Esse trabalho, na verdade, ele faz parte de um projeto maior que busca pesquisar todos os fatores indutores da expansão urbana nas cidades. E, nesse caso em especial, a gente vai estar trabalhando a construção dos conjuntos habitacionais nessa expansão urbana. Para poder exemplificar melhor esse trabalho, a gente resolveu escolher um estudo de caso em Teresina, que foi o residencial Jacinto Andrade, para poder analisar tanto como essa expansão se deu em direção ao residencial, como essa nova cidade está se formando nas periferias urbanas. A metodologia que a gente utilizou foi o levantamento bibliográfico para poder fazer uma revisão histórica de toda a produção habitacional partindo do Brasil, mas dando um enfoque à cidade de Teresina. E, em seguida, a gente trabalhou bastante com a sobreposição de mapas e capas para poder compreender, dentro do espaço urbano, como essa expansão estava se dando. Primeiro, eu queria localizar a cidade de Teresina para vocês. A gente teria primeiro o mapa do Brasil, depois do Piauí, que é um estado no Nordeste brasileiro. Ele não é um estado, é um dos estados mais pobres, na verdade, do Brasil. Mas eu queria trazer ele, eu acho que é importante compartilhar com vocês, para vocês verem que mesmo o Brasil tendo uma proporção física tão grande, esse problema da habitação social, ele se estende desde estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um grande potencial econômico, até estados menores como Piauí. E aqui a gente também tem marcado a cidade, temos o mapa da cidade, e essa ponte é a Ponte Taiada, que é o cartão postal. E eu queria que vocês guardassem essa imagem para a gente poder comparar um pouquinho mais à frente com o que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um rápido revisão do que eu vou abordar nesse artigo. Ele foi dividido em 3 partes, que a primeira seria essa revisão histórica, desde tentando explicar
como se deu essa questão do déficit habitacional no Brasil, até uma comparação entre a construção dos conjuntos habitacionais em Teresina e os eixos de expansão da cidade. E, por fim, seria uma análise mais aprofundada do residencial Jacinto Andrade em si, para a gente compreender como é essa morfologia urbana do conjunto e como esses novos bairros têm se formado na cidade de Teresina. Aqui a gente tem o início da nossa linha do tempo. Está cortando um pouquinho, mas deu para pegar a legenda ali, que em laranja é o Brasil, em verde seria Teresina. Eu vou começar com 88, porque é o ano de abolição da escravidão no Brasil e foi um marco para o início desse forte déficit habitacional, porque quando houve essa abolição, as pessoas que antes eram escravas passaram a ficar sem casa. Então, foi o início desse processo que vai só se intensificando ao longo dos anos. Depois disso, a gente tem um longo salto no tempo para a Era Vargas, que é quando a gente tem início a intervenção estatal, no sentido de produção habitacional. Nessa linha do tempo, estou apenas pontuando as principais intervenções, então vai ser bem breve. Depois da questão do governo Vargas, onde a gente vai ter a criação dos institutos de aposentadoria e pensionato que vão fornecer o fundo financeiro para a produção habitacional, a gente vai ter, em 64, a criação do Banco Nacional de Habitação, que isso foi durante a ditadura militar brasileira. E a gente pode ver que ambos esses regimes, que são considerados, em certa parte, ditatoriais, eles tentam sempre afirmar seu poder através da produção habitacional, que é uma questão de você tentar controlar as pessoas, dando um pouco e pedindo muito. Nesse mesmo período, a gente vai ter, em 66, a construção dos primeiros conjuntos habitacionais em Teresina, ou seja, a gente pode ver que em 37 começou no Brasil, mas apenas em 66 a gente vai ter em Teresina, que é um tempo consideradamente tardio. A gente vai ter também, em 86, a extinção desse fundo de habitação, que vai ser concomitante com a extinção do regime de ditadura militar, mas ainda assim a gente vai continuar essas políticas em Teresina com outras formas de produção habitacional. Em 90 a gente vai ter uma criação de um projeto que eu vou explicar mais à frente em Teresina, e em 2007, apesar desse longo lapso de tempo, a gente vai ter a criação do Programa de Aceleração de Crescimento, que é, na verdade, o que a gente vai estar abordando mais nesse artigo, e, em 2008, do Programa Minha Casa Minha Vida, que é um segmento do Programa de Aceleração que vai lidar diretamente com a questão habitacional. E, por fim, em 2009, a gente tem o início da construção do Residencial Jacinto Andrade, que vai ter suas primeiras unidades entregues em 2013. Aqui eu tento explicar de forma bem gráfica, para poder só introduzir a vocês como que funciona essa questão do Programa de Aceleração de Crescimento no setor Minha Casa Minha Vida. A gente vai ter uma produção habitacional muito semelhante ao que foi feito durante o Banco Nacional de Habitação, que é uma produção habitacional baseada na repetição e na massificação nessas residências. A gente também vai ter uma construção desses conjuntos habitacionais nas periferias e franjas urbanas, porque é uma tática, é uma ferramenta que eles utilizam de reduzir esses custos. Eles justificam que essas construções são feitas na periferia, porque reduziria o custo inicial, pois o terreno custa mais barato, porém, o ônus da falta de infraestrutura desses terrenos mais distantes acaba recaindo sobre a população, que vai ter que passar, ao longo da sua vida inteira, reivindicando coisas que deveriam ter sido entregues junto com as habitações. E outro problema que a gente tem bastante nesses conjuntos habitacionais produzidos pelo Minha Casa Minha Vida é a questão da monofuncionalidade, porque são conjuntos habitacionais bastante grandes, são gigantes, e eles concentram bastante a função residencial, o que controla a diversidade da região e compromete a urbanidade desses novos bairros. Com isso, a gente vai ter alguns problemas, entre eles a segregação socioespacial, que a gente vai ter uma concentração de população de baixa renda muito grande nesses bairros, o que não permite a diversidade e a dinamibilidade que a vida urbana precisa. Vai ter uma falta de infraestrutura e um dos problemas principais é que, como estão muito distantes, a gente sempre vai ter esse comprometimento do transporte, da mobilidade dessas pessoas, mesmo, como a gente vai ver à frente, que tem a linha de ônibus que provém esse transporte necessário. Aqui eu estou trazendo só uma foto de um dos conjuntos produzidos pelo Banco Nacional de Habitação. Ele se chama o Mocambinho e foi produzido em 82. E aqui eu tenho uma foto do residencial que a gente vai estudar, que é o Residencial Jacinto Andrade, que se passaram, eu não vou fazer a conta porque eu vou errar, mas quase 30 anos, e provavelmente você não percebe nenhuma diferença, é a mesma tipologia, a mesma forma de implantação, a mesma falta de infraestrutura, não tem calçada, não tem nada.
Aqui, agora, a gente já vai partir para a questão da alocação desses conjuntos habitacionais dentro da cidade de Teresina, e a gente consegue observar como eles foram fundamentais para a expansão da cidade. Essa expansão se deu de forma bastante extensiva, não foi a parte da densificação, mas sim a parte da ampliação desse perímetro urbano. Em laranja, eu busquei marcar o perímetro urbano da cidade antes do início da produção habitacional, na década de 60, isso. E as bolinhas elas vão indicar, a partir de cada década, onde esses conjuntos habitacionais foram locados ao longo dos anos. Na década de 60, a gente percebe que ainda havia certa preocupação em não locar eles tão distantes. Eles ainda estão dentro do perímetro urbano, mas já estão escapando um pouquinho. E, ao longo do tempo, essa expansão essa construção desses conjuntos só vai se afastando mais e mais do perímetro urbano. A gente pode observar que, na década de 80 e de 90, vai ter uma concentração desses conjuntos, tanto na zona sul da cidade, que é onde a gente vai ver a expansão urbana mais expressiva até os dias de hoje, e uma forte concentração de conjuntos habitacionais, um pouco na zona sudeste e um pouco na zona norte. É interessante pontuar que, ao lado direito dessa mancha laranja, você percebe que não tem muitos conjuntos habitacionais, porque essa é justamente a zona nobre da cidade que não foi marcada por essa construção, porque depois do centro, né, que é a área onde a cidade foi criada, é a zona onde a gente vai ter mais infraestrutura. Então, não temos conjuntos habitacionais nessa pequena mancha aí. E, por fim, eu marco em vermelho os conjuntos habitacionais construídos pelo PAC, pelo Minha Casa Minha Vida, em Teresina, e nós podemos observar que a maioria deles ou se encontra no limite do perímetro urbano, e muitos se encontram até mesmo fora, já entrando na zona rural. Porque sempre que esses conjuntos são construídos, ao longo das décadas, a gente pode perceber que esse perímetro ele sempre vai se adaptando para poder abranger o espaço desses conjuntos. E é uma forma de segregação a partir do perímetro urbano. Porque é só, como a gente vai poder ver também, vai ter a formação de vários vazios urbanos dentro desse espaço, que vai gerar uma especulação imobiliária, mas ainda assim, mesmo com todos esses vazios urbanos, ainda há permanência da expansão do perímetro, para poder comprimir essa segregação socioespacial. Aqui é só uma passagem do texto, desculpa, era para o inglês, mas vou passar aqui. Aqui a gente tem uma foto, uma vista aérea do residencial Jacinto Andrade. Como a gente pode perceber, realmente tem uma monofuncionalidade bastante presente, porque é apenas a repetição desse módulo unifamiliar bastante reduzido. E você tem alguns equipamentos urbanos distribuídos ao longo do conjunto, mas que, como a gente vai observar mais à frente, nem sempre eles se encontram construídos ou concluídos. Aqui a gente tem a implantação local do conjunto do residencial Jacinto Andrade dentro da cidade. Em roxo, a gente vai ter o bairro Centro, que é o primeiro bairro da cidade de Teresina, onde ela foi fundada. E aqui nós podemos ver que o residencial Jacinto Andrade, que após a sua construção se tornou um bairro, ele vai ser ladeado por alguns outros bairros que também, alguns foram a partir de formação de vilas que foram consolidadas, outros de outros conjuntos habitacionais. E à sua direita a gente já vai ter a zona rural da cidade, não da cidade, né, a zona rural do município, que já marca essa questão da proximidade com o limite do perímetro urbano. E a gente também pode ver que entre o centro e a região onde o residencial está implantado, onde eu marquei em verde, é a formação de diversos vazios urbanos que são áreas que poderiam estar sendo ocupadas para a locação dessas pessoas que estão sem residência, mas, na verdade, elas são mantidas inocupadas para poder sempre manter esse sistema de especulação imobiliária e beneficiar os proprietários dos terrenos, né? Perfeito. Aqui a gente vai ter uma rápida análise da linha de ônibus. A gente pode ver que na verdade, são 9 linhas de ônibus que conectam o residencial Jacinto Andrade ao centro, mas elas são bastante pontuais e não conectam o resto da cidade. Então, esse foi um problema que a gente identificou. Aqui a gente pode ver que esse terreno onde o residencial foi implantado tinha uma cobertura vegetal bastante densa, mas que durante a implantação ela foi totalmente ignorada. Ele mantém os 10% exigidos pela lei de vegetação, porém, ele meio que vai contra a lei ao momento que ele não considera a vegetação arbórea existente prévia à construção do residencial. Aqui a gente vai ter uma rápida locação. A gente fez a análise do plano urbanístico do projeto e eles têm 6 áreas institucionais, onde vai ter equipamentos de saúde, educação, que são bastante pontuais, como pode ser visto. O resto é tudo residencial.
E aí, durante o trabalho, a gente fez diversas análises de cada uma dessas áreas. Eu não vou explicar cada uma, porque eu acho que não seria tão interessante nesse momento, mas aqui seria só a imagem de cada uma delas, onde a gente vai analisar tanto o que foi previsto para a área, como se essas coisas foram construídas ou não, se elas estão completas ou não. E o que a gente pode observar é que a maioria dessas construções, elas se encontram ou construídas, ou com a construção abandonada, ou muitas vezes sem construção, que é o que a gente pode ver a partir das legendas de forma mais pontual. E a conclusão que a gente chegou é que, sim, os conjuntos habitacionais eles representam um forte indutor para o crescimento urbano em Teresina, porém, esse crescimento tem que ser avaliado, porque como ele está sendo feito de forma bastante extensiva, nem sempre ele é bom para a cidade. Na verdade, ele está sendo prejudicial, tanto para a urbanidade quanto para a vivência dessas pessoas que são relocadas tão longe do trabalho e do centro da cidade. E a segunda etapa seria a análise de que esses conjuntos, eles realmente precisam ser reavaliados, tanto do ponto de vista de implantação quanto de distribuição do equipamento urbano, para poder prover maior diversidade para essas regiões e para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão sendo realocadas. E eu queria agradecer. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Amanda. 15 minutos certinhos. Passa mais rápido do que parece. Ótimo. We'll have 15 minutes for some questions and debates. I will spend 1 minute of those 15 just to tell you 2 or 3 things. I think it's important. First of all, to say that we have a worldwide political stand considering the migrants and considering the refugees, as we see every day in the television from the last years. It's comparable to the 19th century migrant wave that we had throughout Europe, throughout the world. But now we have a new problem, which is the serious political opposition that we have in front of these strong waves. This is the main scale of the political stand. But here the session today was about what we could call a second scale, but it's a global scale, the urban scale, the political stand of the urbans, how to create, should I say, migrant placemaking, even if they are from regional areas, different areas from the same country as in Brazil, for instance, coming to Teresina for the last decades and tripling the population of the city, or more than that. So we have new socio-spatial problems, probably, or most certainly, implying for us to create a new socio-spatial type of planning, with reinforcement of equipments, of new social policies, how to create these landscapes for placemaking in terms of urban planning attitudes and instruments. But at the same time, and remembering once again what I heard yesterday, it seems that we might be in the danger of creating a political polarization. Housing is a major example, with the market creating products that are not at all for refugees, at all for migrants, and mostly or even for the locals that also inhabit in the cities for a long time. So the city, as supposedly would be, is not granting socioeconomic distribution, thus could contribute to more cohesive and just an ecological progress. But how to put the shift and in face of exactly the situation of the migrants and of the refugees, and particularly in Europe, but not only in Europe. I would pass the questions, the debates to the audience, if we have some questions around. No questions? If there is not the first question, I will ask for the second one. So if we don't have questions for the moment, I would like to ask for each one of the 4. What do you think would be some ways for the urban planning to be recreated in front of these migrants' needs? Okay? It seems a simple question, but it's obviously it's not. So the first one for our first, for Julie. You don't have your sound, just a moment. Yes. I think I have it now, yeah, okay.
So what was the question? What do I think would be a way for urban planning to respond to needs of migrants or respond to this new reality? Yes. Did I understand the question? Okay. Yeah, that is an enormous question. I think from the situation that I'm looking at, so coming from this perspective of the neighborhood of Wilhelmsburg, one of the key things that I'm wondering about is about participation in the planning process that goes beyond a kind of superficial legitimation of plans that are being generated sort of behind closed doors in the planning department or at a political level and then worked out in the planning department here. I think there's something there, definitely here in the Hamburg context, there's something there that can really be worked on because there are existing structures for participation in state-led urban development, but they tend to be really dominated by many of the usual suspects in kind of public processes. So middle class people, older people, white Germans, people who have German speakers also in particular, so people who have access to the specific resources, but who also see themselves as like spoken to in the participation processes. So that would be the number one thing that I would say is a revisioning of what participatory processes already exist, so that they can actually include the multiplicity of people, migrants, non-migrants, who are living in neighborhoods like Wilhelmsburg. Very well, thank you. Giovanna? En español. Sí, claro. Y voy a Por pensar supuesto. un poco en voz alta porque no, la pregunta no es sencilla. No sé, pienso que de alguna manera, o sea, que una hipótesis puede ser como empezar a cambiar la forma de pensar más, de hacer urbanismo en sí, es decir, hay una tendencia o alguna forma de hacer urbanismo es empezar con la infraestructura y luego llega la gente, ¿no? Independientemente de qué núcleos sociales estamos hablando. En este caso yo diría que hay que cambiar el paradigma, empezar por la gente, con estos procesos participativos, con participación ciudadana, con todos estos orzamentos participativos también. Y no hay nada, como un poco lo que yo decía, no hay nadie mejor que sepa qué es lo que necesita que el propio habitante de una zona específica, de un área específica urbana, y luego sí construir la infraestructura, y a partir de ahí van a venir unos efectos colaterales positivos que van a significar, no sé, mayor cohesión social, también si la infraestructura responde a la necesidad básica, pues esta gente va a estar integrada a mayor escala también, o sea, en procesos políticos, económicos, sociales, se va a ver el resultado si invertimos un poco el paradigma y empezamos con las personas y luego la infraestructura. In my opinion, I think that it's important to speak about, and Giovanna speak a little about that, but about the renewal of the right to the city of Lefebvre, and we must organize our cities, or plan our cities, or live our cities in order to ensure opportunities to every citizen, migrants and not migrants, gypsies or not gypsies, or Roma or not Roma, old people. So for me it's very important to have the rights are effective and not only rhetoric rights. And
For instance, in Lisbon, but I think it's similar in other cities, in European countries. It's important also to plan multicultural spaces, public spaces, and inclusive public spaces. So that the idea that English I don't know very well of hospitality, that is very common in French. I think it's a good idea in this plan. And in the other hand, I think it's very important that urbanists and architects, and of course not only this kind of professions, but they need more knowledge about people, the values, their feelings, about how they live in the host country and their needs. And normally there is a strong lackness of knowledge about the populations, and sometimes the researchers and the students, they have some fear to have connections with the public in general, and specifically related with these target groups. And the participation also is very important to involve, to appeal to the participation of all citizens, included these citizens also. Eu acredito que nesse caso dos migrantes locais que eu apresentei, falar a conscientização seria bastante ingênuo. Só que no caso do Brasil, a gente sabe que essa conscientização ela tem que ser monetária, porque senão não funcionaria. Acho que o planejamento urbano em Teresina poderia, por exemplo, se beneficiar de um controle maior das licitações que são desenvolvidas para a criação desses conjuntos habitacionais. Porque, como a gente pode ver, as licitações são muito frouxas e não exigem exigem, mas não tem a fiscalização e uma rigidez no cumprimento desses equipamentos urbanos e da própria distribuição e implantação desses conjuntos. Porque, como a gente pode ver, tem essa questão das terras vacantes que nunca são ocupadas. Então, se partindo da consciência as pessoas não estão produzindo o que deveria ser uma habitação de qualidade, uma habitação pelo menos que permita uma dignidade para a vida dessas pessoas, seria papel do poder público e, principalmente na questão financeira, indicar ou guiar da melhor forma possível e apenas garantir as contratações para esses residenciais que fossem adequados. E não apenas por forma de legislação, porque, como a gente pode ver nessa situação que encontra o país, a legislação ela não é suficiente, não está sendo suficiente até então para controlar essa produção. Eu acho que seria isso. Very well. We still have time. Yes, we still have time. I'm an architect, not a social scientist. So sorry for eventually not being really specific about, what are the meanings of the concept. I'm an architecture student too, so it's The fine. thing is, I have a very sort of desperate answer. For me, planning can't do anything about this. Nor planning, nor urban management, nor anything. Because, for instance, just a small thing. In Europe, for instance, we could use shrinking cities from a very functionalist point of view. But the thing is that, okay, you have shrinking cities, but what about, so you can bring refugees or migrants to these cities, but is there a job market for these people? And because we delocalized all kinds of production to countries which are now the ones that are looking to migrate to better job markets, but we actually don't. Maybe we don't. Yeah, okay, but maybe we don't have enough of a strong job market to welcome everyone, because rights to housing, and this I got from from South America. Rights to housing also means rights to work, right? And we cannot expect everyone to be an entrepreneur, I would say.
right? So if, yeah, I don't think planning is an answer, and I would say that we desperately need a political discourse on the left that is really able to dismantle neoliberalism. Thank you for your reflection. I believe planning as we knew it is not the answer, but certainly a new kind of planning will emerge. I hope with not many blood, sweat and tears that happens in the 19th century. Some more questions and reflections for the end? We will leave then with this question mark. What kind of planning for the new migrants and refugees of the 21st century? They have done it in the 19th and the 20th century, better and worse. We'll see if we can do that. Thank you very much for your session, and we'll see you for the next one.